Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema com um pouco mais de profundidade e com um aspecto específico, que é o quê? Vamos lá. Hoje, é inegável que vivemos um momento de profunda imoralidade. Ou, para dizer o mínimo, de amoralidade, ou seja, não há certo, não há errado, cada um pode fazer o que quiser, se te faz feliz está tudo bem, e coisas nesse sentido. Isso se materializa de forma muito clara nesta propagação do OnlyFans e dessas plataformas, que vejam, não é que hoje não haja constrangimento. Hoje, na verdade, há a total inversão, há orgulho em relação a isso. Ou seja, as meninas, elas não simplesmente vão lá e fazem, mas elas vão lá, fazem, não se constrangem, se orgulham, misturam toda a sua vida com aquilo lá, né? E aí chegamos ao nível do debochar de quem não faz. Basicamente é isso. Ou seja, chegamos no ápice da coisa, que é, você vai ver, e com tranquilidade você acha na internet, meninas que fazem essas coisas, fazendo memes, assim, debochando, né? Tipo, sei lá, por exemplo, ai menina, você acredita que ele me humilhou ontem? Nossa, como ele te humilhou, amiga? Né? Ele falou que ele me confundiu com uma menina que trabalhava com CLT, sei lá, coisas nesse sentido. Ela, nossa, eu não acredito em CLT, que absurdo, né? Ou seja, tratando mais uma vez, vejam, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem, o perigo do momento que nós vivemos. Não é que vivemos um momento de imoralidade. Vivemos algo pior, que é um momento de amoralidade. E daqui a pouco, e é o que já, de algum modo, podemos com tranquilidade observar, vivemos a inversão total. Ou seja, vamos lá, ser moral é uma idiotice. E imoral é ser né? Ou seja, vamos lá, aí vai inverter total, né? Moral é fazer o pior. Imoral é, né, você ser idiota de não fazer o pior. Ou seja, é isso que eu quero falar com vocês, e até trazendo alguns argumentos para que vocês consigam se orientar em relação a isso. Pois eu noto também que algumas pessoas, por mais que intuam que aquilo é errado, não necessariamente conseguem argumentar ou se localizar na mente de vocês, na própria mente, né? E aí com isso, acabam titubeando. Mas será que é errado mesmo? Será que não tem problema? Será que tem ou não tem problema? E aí até você vai ver que pessoas... Você vê... Eu quero passar esse vídeo, que um pouco antes de... Eu fui lá, montei, né? Falei, poxa, deixa eu falar sobre essas coisas e tal. E eu só tinha aberto esta aba. Só que aí, naqueles momentos de... Né, tá, beleza, calma aí. Aí abri o X pra dar uma olhada. Coincidentemente apareceu este vídeo que eu já tinha visto, né? Aí eu falei, vou mostrar. Não ia mostrar nada, mas eu vou mostrar. Porque o que acontece é... Este vídeo, ele resume muito do que eu quero apresentar para vocês. Mas bom, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês, já começar a argumentar e trazer para vocês o contraponto em relação a isso, de forma mais embasada, para que vocês consigam se orientar nesse momento onde parece que a imoralidade já venceu, né? Eu até vi pessoas colocando isso, né, nos comentários. Não caiam nessa. Mas vamos lá, vamos entender. Mas primeiro, como sempre, já convido vocês, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui. Segundo, para que este projeto cresça cada vez mais, para que a gente possa cada vez mais compartilhar coisas aqui com vocês. E aí até compartilha com alguém, para que a gente, de algum modo, comece a tentar, no mínimo, equalizar essa loucura que nós vivemos. Beleza? Bom, vamos lá então, né? Primeiro, eu quero só passar para vocês rapidamente o vídeo dela, que eu já falei até aqui sobre ela em um outro vídeo, onde ela relata sobre ter filhos e tudo mais, e sobre o trabalho dela atrapalhar nesse sentido. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas aqui é um vídeo onde ela, assim, vamos lá, tirem as conclusões de vocês. Vamos assistir primeiro. Como você sabe, nesse mês eu recebi mais de 500 mil reais de faturamento. E como eu sou uma puta burra, eu tenho um contador, tem uma empresa que faz a contabilidade pra mim. Até aí, ok. O computador me mandou o boleto para pagar imposto pro governo, não é mesmo? E o boleto é de simplesmente 171 reais? Não, R$1.000. 171 mil reais. Pra quem que vai esse dinheiro? Vai pro Lula comprar terno? Vai pro governo? Fazer o quê com 171 mil reais? 171 mil reais, vai fazer o quê? Não, beleza, aí depois ela fica tentando pagar de engraçada e começa a zoar o governo e tudo mais, né? Não vou entrar na ideia do imposto, do quanto ela tá pagando de imposto, pelo amor de Deus, não é esse o foco aqui, tá? O foco é o seguinte, bom, então vemos, qual que é o grande convite? Perdão, tossi, né? Eu achei que eu tivesse batido aqui pra desligar o... Eu dei uma tossida, tô ainda um pouco doente ainda essa semana, né? Mas perdoe-me, tá? Bom, voltando. Ponto o que acontece é justamente isso, né? Há ali
essa romantização do conteúdo adulto, da prostituição, como ela mesma diz, né? Sou uma puta burra, né? Porque além de tudo ela declara, e aí quando não, ela perde grande parte dos seus ganhos e coisas nesse sentido. Bom, beleza. Então o que acontece? E ela, sejamos honestos aqui, né? Para qualquer pessoa que mexe um pouco na internet, já viu a Martina se exibir com uma série de coisas, com carros luxuosos, com casa, com uma série de ganhos, né? Colocando-se como batendo ali recordes de faturamento e coisas assim, e você vê, como todos vocês sabem, este mês, sei lá que mês que é, faturei 500 mil reais, né? E você vai ver mais uma vez vários conteúdos de outras meninas falando que ganha 60, 70, 80, né? Você vai ver algumas falando que faturam milhões e tudo mais. Então o que acontece? É lógico que, né? Ou seja, há essa inversão. Eu quero ganhar muito dinheiro, então para onde eu vou? Para o OnlyFans. Por quê? Porque o OnlyFans vai me dar muito dinheiro automaticamente e todo o resto, claro, é irrelevante, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria que respeitosamente vocês fizessem é me dissessem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vale a pena, antes de eu argumentar, na concepção de vocês, antes de assistir o vídeo, vale a pena ganhar muito dinheiro às custas da sua exibição na internet, ou de um modo moderno de prostituição, que seria a venda do seu corpo, a venda da sua intimidade, de modo eterno, né, para as pessoas? Me deixem saber aqui nos comentários. Bom, e aí, antes eu tava até... Deixa eu ver o que aparece, eu nem sabia disso, mas eu coloquei aqui no Google, OnlyFans CLT, para ver se aparecia assim, algum vídeo ou qualquer menina zoando e tal, né? E o que acontece é que apareceu um funk. Pois é um funk muito bem elaborado, com uma única frase. Eu não nasci para trabalhar como CLT, eu não nasci para trabalhar como CLT. Abri meu OnlyFans e é foto que eu vou vender. Enfim, essa é a frase inteira do funk de 1 minuto e 31, né? Então, beleza, vejam, mais uma vez, deixa eu até tirar tudo isso aqui. Ponto é, qual é o momento que nós vivemos? O momento que nós vivemos, mais uma vez, é da glamorização da putaria, da prostituição. Ou seja, a romantização. Se você não escolhe este modo de viver, talvez você seja, como eu estou dizendo aqui, uma idiota, uma trouxa, né, burra, né, como até a Martina se colocou ali, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma análise sobre tudo isso, né? O primeiro aspecto que é muito importante que a gente entenda é que, de algum modo, o primeiro olhar que nós vemos hoje, que é profundamente destruído, que é um grande processo de destruição, querendo ou não, que aí a gente pode remeter a uma série de outras coisas, né? Como o coach exagerado, né? Ou essa molecada mini coach, essas coisas assim, que é o quê? A ideia de que todo trabalho, vamos dizer assim, ou melhor dizer, que a dignidade de qualquer trabalho está única e exclusivamente atrelada ao ganho que você recebe ali. Ou seja, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, o trabalho em si, ele não mais dignifica o homem. Então, primeira perversão, que é o primeiro aspecto que eu quero avaliar com vocês. Ele não mais dignifica o homem. O que dignifica o homem? O quanto ele tem na conta, tá? Então, o que acontece? Percebam o seguinte, tomando isto como lógica, eu devo tratar com mais respeito um bandido do que um pai de família. Por quê? Porque o bandido, obviamente, tem mais dinheiro. E o pai de família não. Ele tá lá ferrado. Ele tá lá tentando, né? Matando um leão por dia e coisas assim para sustentar a sua família. Mas percebam o seguinte. Isso assim, olha, sejamos honestos. Nós não estamos longe dessa compreensão. Para muitas pessoas, para muitos jovens, infelizmente, isso é muito fácil de se chegar. É uma conclusão muito fácil de se chegar. A gente vê teóricos, por exemplo, falando que há uma lógica no assalto. Não é? O capitalismo produz em mim o desejo, eu não posso conquistá-lo, e aí eu encontro o único meio que o capitalismo me dispõe, que é o meio de tomar aquilo de outro, né? Então, pesquisem aí, Márcia Tiburi, e vocês vão achar esse argumento, né? Então percebam que acontece o seguinte, já vemos um primeiro, agora, claro, não estou falando aqui nem hierarquicamente, nem cronologicamente, mas a didática, né, pela minha didática aqui, vemos a primeira subversão, que é a dignidade não está mais no ato, está no efeito monetário do ato. Beleza? Então note que, de acordo com estas meninas, quando elas debocham da menina, que, por exemplo, tem uma profissão normal, uma profissão de médica, veterinária, de secretaria, ou coisas assim, né? Ou até, sei lá, qualquer pessoa, né? Qualquer professor e coisas assim. Essas pessoas todas, elas são idiotas. Porque no fundo, o que elas estão fazendo? Se matando por nada.
E belas, né, e inteligentes são elas que no fundo estão fazendo uma aposta, que eu já falei isso antes, que elas não sabem quais serão as consequências, né, porque este momento nós estamos vivendo isso pela primeira vez, assim, entendam isso. Nós estamos vivendo isso pela primeira vez. Sei lá, quanto tempo de existência tem o OnlyFans da vida? A empresa que eu digo. Pouco, porque eu tenho 34 anos no momento. E eu nasci, não tinha computador em casa. O celular não tinha nada disso. Era o jogo da cobrinha no máximo quando eu tinha lá meus 15 anos de idade. E quando eu tinha computador, era uma horrível, assim, né? 128 GB de memória no máximo. Isso era quando era muito bom. A internet era, né, com aquele barulho lá, pra quem sabe como que é, depois da meia-noite, essas coisas assim. Então, ou seja, a coisa é muito recente, beleza? Muito recente. Pra quem não entendeu esse barulho que eu fiz aqui, você coloca aí como que era a internet antes, né? Até me deixe saber, você é deste tempo que a internet fazia esse barulho escroto, digamos assim, no telefone, ou não, né? Me deixe saber, até pra saber a idade de quem me acompanha aí. Mas bom, de qualquer forma, o que acontece? Vejam, isso é novo, tá? Mas note-se que, vamos lá, e esse é o grande aspecto aqui que vocês precisam se atentar. Olha, vamos lá. Você está o tempo inteiro mexendo na internet. Sejamos honestos. Todo mundo gasta... Eu não sei... Bom, posso estar viajando, mas até onde eu sei, o Brasil é um dos países onde mais se mexe na internet. Assim, passa tipo 6, 8 horas com o seu olhar na tela, né? E aí, do total do seu dia. Até para mais, né? E o que acontece é o seguinte. Não é possível que vocês achem, tá, que isso não tenha influência sobre a moralidade de vocês. Fique vendo Reels, né, constantemente. Por exemplo, você acha mesmo que não vai haver ninguém que vá ver um vídeo desse, se sentir humilhada e, querendo ou não, cogitar fazer o mesmo? Sejamos honestos aqui, né? Então, o que acontece? Bom, mais uma vez, nós vemos uma grande degradação moral, e que eu já falei, não vou entrar mas vou colocar aqui nos cards, justamente disso. Onde a dignidade, ela não está mais atrelada ao ato que você faz, beleza? E eu até expliquei sobre a estrutura do ato em outro estudo de caso, por isso já convido, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para vocês não perderem nada que eu posto aqui, mas vou deixar aqui para vocês assistirem depois. E o que acontece é o seguinte, agora então, a dignidade está aonde? Está no maior ganho financeiro. Só que aí entra um grave problema. E que eu não vou me estender demais, porque não é o foco do vídeo necessariamente. Mas é o quê? Esta profunda ilusão que nós vivemos. Assim como quando começou o marketing digital e houve a ideia de que qualquer um que trabalhasse na internet viraria milionário, a mesma coisa acontece, só que, claro, de modo irreversível, porque você, vamos lá, abra um canal, não dá certo, ou faça um produto X ali para vender um curso, não consigo, ou abra um negócio e perco, né? Já tiveram amigos meus que fizeram, começaram e pararam, porque não deu certo, né? Cara, qual que é a vergonha nisso? Foi um negócio que a pessoa tentou e não deu certo, ok. Ponto é, a menina vai lá, e tem já relatos disso, se vocês procurarem, relatos de meninas que falam que estes ganhos é uma mentira, né? Ou seja, vamos lá, no fundo, são pouquíssimas que conseguem, se é que isso é verdade. Percebam assim, vamos lá, eu não sei o que é, porque também não me interessa e também, lógico, não vou, né? Não é um aspecto, eu quero saber se realmente é verdade que a Martina pagou R$171 mil de imposto. Cara, não me interessa. Não é impossível que seja verdade. E também é irrelevante, porque claramente ela ganha muito dinheiro com a coisa. Se é mais, se é menos, se ela tá mentindo ou se ela não está mentindo, ou se em algum momento ela forjou ganhar muito dinheiro para que de algum modo gerasse um burburinho e aí sim ela conseguisse ganhar dinheiro, também é possível. Falam que ela é a rainha do marketing nesse sentido. Ponto é, a menina inocente que está insatisfeita e vê aquilo, ou o rapaz, qualquer um que seja, tá? Vê aquilo e perde, vamos lá, não tem um sistema moral sólido. Então, com tranquilidade, vai inverter as coisas. Percebe-se idiota. Note-se que, por exemplo, se você vai ver até entrevistas de, por exemplo, especialistas em segurança, muitas vezes se fala que no crime entram pessoas não por necessidades básicas, mas por necessidades de ostentação. Querer o tênis de marca, querer aquela coisa ali e tal, né? Mas, vamos lá, isso é outro assunto também, pelo menos, na verdade não é, né? Tá junto aí, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Ponto fundamental é o seguinte, essa inversão é feita com muita facilidade. A menina se entrega ao negócio, porque ela acha que não tem problema nenhum, que ela vai ganhar muito dinheiro, não consegue. Pronto, ela fracassa monetariamente e fracassa moralmente. Porque, claro, estas meninas que têm estes ganhos exorbitantes, é claro que elas, de algum modo, se cegam
para as suas deficiências morais, ou para, enfim, né, para as suas consequências morais. É quando você cada vez mais, né, se afunda no prazer para evitar a dor que você possa sentir, a solidão, o julgamento e coisas desse sentido, né? Ponto fundamental é, quando a coisa ainda está dando certo, ela vai que vai. Porém, já também há relatos de meninas que se arrependem profundamente e que veem aquilo como o quê? Como a grande tragédia da sua vida, porque é um ato irreversível, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí é claro, a gente vai precisar trabalhar isso de forma mais aprofundada e sistemática em um outro momento, é corrigir esta inversão da dignidade estar não no ato, mas no resultado financeiro. Então, entenda uma coisa, se você pensa deste modo, faça o seguinte, vá lá numa biqueira perto da tua casa, vá lá, veja um bandido, ou quando você for assaltado, parabenize-o, pois ele tem mais dinheiro que você, logo ele é mais digno do que você, se esta é a sua regra de moralidade. Beleza? Então esse é o primeiro argumento que precisa estar claro na cabeça de vocês. Sim, o meio importa. Importa até muito mais do que o resultado final. Beleza? Se estamos falando aqui, claro, de dinheiro, tá bom? Mas assistam o outro estudo de caso, onde eu falo da estrutura do ato moral. Isso vai trazer mais noção para vocês. Mas vejam, então, qual que é o outro aspecto? O outro aspecto é esta visão materialista que destrói os valores. Vamos lá. Por que isso aqui é tão importante? Porque, obviamente, então, para que eu veja a dignidade maior no dinheiro, é lógico que eu preciso ter uma visão materialista. Eu preciso, mais uma vez, renegar qualquer outro valor, como transcendência, dignidade, honra, lealdade e por aí vai. Ou seja, eu preciso que a moral ela seja derrubada, né? Só que aqui entra um aspecto interessante que muitas vezes as pessoas não se atentam, que é o seguinte. Tem até um vídeo onde eu falei da Martina, onde ela falou que queria ter filhos e tal, mas ela não sabe se vai ter, porque aquilo vai afetar os seus filhos. Então, aí até eu faço a análise, assistam lá, né? E é interessante que aquilo ali é um grande símbolo da imoralidade e da confusão que vivemos, porque o Rafinha Bastos, ele até argumenta, não, mas poxa, as coisas estão evoluindo tanto, ele utiliza essa palavra, evoluindo tanto, que já isso não vai ser um problema, né? Bom, eu rebato esta questão do evoluir, né? Lá neste estudo de caso, então assistam. Dito isso, o que acontece? As pessoas acreditam que é possível que você seja imoral em um lugar e não em outro. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês como isso não pode ser possível. Pense então que nós estamos invertendo a hierarquia de valores. Então pensemos assim, o amor ao próximo, o amor a si mesmo e tudo mais, né? O amor a si mesmo, não este amor próprio vagabundo que hoje se prega, né? Mas o amor às coisas elevadas, o amor ao que é elevado em mim, a minha inteligência, a minha vontade, a minha capacidade de amar e coisas assim, né? Então pensemos assim nesta hierarquia de valores, né? Eu posso, sei lá, a lá Ayn Rand, né? Quem não conhece, a autora do A Revolta de Atlas, por exemplo, né? Que vê ali um total individualismo, né? Ou seja, a moralidade da vida, amar ao próximo é ser imoral, né? Ser moral é amar a si mesmo de forma individualista e ponto, né? Tem até um relato onde parece que uma amiga dela, enfim, não vem ao caso, senão a gente vai se estender demais. Ponto é, o que acontece? Eu vejo deste modo, individualista. Então, mais uma vez, o que interessa para essas meninas? O que interessa é ganhar dinheiro. Então ela coloca o ganhar dinheiro no topo. A primeira coisa que pode acontecer é como eu estou falando, a criminalidade se tornar algo normal. Só um ponto importante aqui, né? As pessoas estão tão perdidas que elas só veem como algo ilegal, ou melhor dizendo, imoral, se for ilegal. Perceba então que o governo hoje determina para você o que você pode ou não pode fazer. Ou seja, não é mais um senso de moralidade elevado. Você é o seguinte, é crime ou não? Não é? Então eu posso fazer. Ponto. Não interessa se aquilo vai me afetar ou não, né? Mas vamos lá. Então, eu tendo esta visão materialista, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou acreditar que eu posso agir deste modo em certos setores da minha vida, em outros eu não vou agir assim, né? Então, que nem neste caso, né? Elas estão valorizando, obviamente, o dinheiro, beleza? O que vai acontecer então? O que vai acontecer é que em outros lugares da minha vida, eu não vou fazer esta confusão de valores. Eu não vou ser individualista, eu não vou ser egoísta, eu não vou pensar apenas em mim mesmo, eu não vou fazer as coisas independentemente do efeito que isso tenha na vida delas e coisas nesse sentido, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Nós somos um ser, e aí ele vai se conectar com o terceiro aspecto que eu vou falar, mas que já eu falo. Mas pense o seguinte, nós somos um ser único, tá? Não dá, só pra vocês terem uma ideia, a coisa é tão grave que tô lendo um livro agora, onde ele relata ali sobre Charles Darwin, né? Em tese,
o criador, né, o pai da teoria da evolução, né? E o que acontece? As implicações da sua teoria, ela não podiam ser reveladas ali, por mais que ele já tivesse noção, não podiam ser reveladas, porque se fosse, né, ele teria grande prejuízo social e poderia até perder o seu trabalho. Então ele teve que manter uma duplicidade, né? Ou seja, ele teve que, de algum modo, acreditar numa coisa, mas viver outra, tá? Então assim, só para pegar um exemplo. E o que aconteceu? Isso o adoeceu. Que seria mais ou menos o seguinte, o cara que se paga de pai amoroso, por exemplo, né, o pai fiel, o marido fiel, e trai a esposa. Então ele tem uma vida dupla, né? Obviamente, essa pessoa vai começar a viver, a ter uma série de problemas, a criar uma série de mentiras. E ela vai começar, obviamente, a ter problemas emocionais, que é a única coisa que as pessoas acreditam de a mais ou menos transcendental, porque não é, né? Todo mundo acha que é só matéria, também a questão das emoções. Mas o ponto fundamental é o seguinte, as pessoas, o que acontece é o seguinte, elas vão tentando viver uma vida, né, acreditando que elas podem ser imorais num lugar e morais em outro, né? Ponto é, em algum momento esses dois sistemas de valores, eles vão se confrontar. E neste momento ela vai ter que tomar uma decisão, que é qual? Bom, mantenho-me nesta imoralidade ou saio, certo? O que nós vemos já hoje? A gente já vê a opção que elas estão dando, que é qual? Elas não só estão se mantendo, mas como elas estão tentando unir uma hierarquia de valores e moral à sua vida, beleza? E transformar isso no modo digno de viver. Como? Se orgulhando do que fazem. Beleza? Beleza? Só que o que acontece? É o seguinte, a partir do momento que eu transformo isto como o eixo da minha vida, uma atitude imoral, eu me torno alguém mais suscetível a fazer outras imoralidades. Note-se, por exemplo, o seguinte, você nota, eu já falei disso antes, e posso até deixar um outro card, no card um outro estudo de caso aqui. Note que pessoas, por exemplo, que consomem isso, elas rapidamente, né, vão se tornando cada vez mais pervertidas. Então ela começa lá vendo uma coisa sensual, uma coisa, sei lá, calcinha sutiã, tal. Daqui a pouco ela começa a reclamar, porque ela quer que a pessoa, sei lá, pegue um acessório ou utilize alguém, e a coisa vai crescendo. Né? O próprio, acabei de citar, o próprio Rafinha Bastos, naquele antigo programa que ele tinha lá, Ilha de Barbados, eles falavam isso aí. Né? Eles falaram que não, cara, só que eu não consigo mais ver aquela coisa normalzinha, eu quero ver aquela coisa podrona, mal gravada. Ou seja, o cara vai começando a ficar cada vez mais pervertido. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas meninas ou elas acompanham isso, ou elas perdem o que elas conquistaram até então. Ou seja, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Bom, a partir do momento que elas entram no estilo de vida imoral e acham que vão permanecer ali, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a vida vai começar a exigir dela atitudes cada vez mais imorais para que ela sustente aquilo. Como, por exemplo, o pai que trai a família, e daqui a pouco ele vai começar a ter que agir cada vez mais, de modo cada vez mais imoral para sustentar a mentira que vive, para não ser descoberto. Só que aí, claro, depois se for descoberto ou não, o ponto é a pessoa vai se destruindo por dentro. Então o que eu estou colocando aqui? A cisão que elas estão fazendo não é mais a da vida dupla, é a transformar o seu vilão na sua vida principal, digamos assim, né? E transformar isso em motivo de orgulho. Ponto é, a coisa vai se degringolando. Tem um estudo de caso antigo que eu fiz aqui, que é daquele treinador Kaká, que a filha dele também se tornou menina do OnlyFans, né? E aí o que acontece? Ele, no vídeo, ele fala justamente isso. Ele fala assim, que quando descobre uma grande decepção, vou até deixar o link aqui para vocês, descobre uma grande decepção, e aí ele pede, por favor, só não faça coisas, faz coisa sensual e tal. E passa um tempo, ela para e se torna aquilo que a gente já conhece, né? A pornografia escrachada mesmo, né? E assim, quando você for ver, se você for ver relatos de ex-atrizes pornô, né, você vai ver elas relatando coisas asquerosas às quais elas se submeteram, e quando elas se submeteram, elas não sabiam por que elas se submeteram. Coisas assim, nojentas mesmo. Nojentas, né? Só que este é o ponto. O que acontece? Qual que é o momento que nós estamos vivendo? O momento que nós estamos vivendo é que essas coisas elas são jogadas de lado. Nós estamos vendo diversos podcasts, né? Tem até aquele podcast que é mais famoso, assim, acho que onde eu já até falei aqui também, mas que é Whatever, acho que é esse o nome, onde eles levam muitas meninas de OnlyFans, onde elas vendem este estilo de vida como algo benéfico. Vejam, então, não é que antes, vamos lá,
tinha-se a ideia de que, sei lá, caía na prostituição ou coisas nesse sentido porque não tinha outra escolha, porque, sei lá, precisava sustentar isso e aquilo, mas rapidamente iam querer sair e coisas assim, tá? Não, hoje não é mais isso. Hoje é a romantização disso. Olha, este é o melhor modo de vida, porque é o que vai mais te dar dinheiro e coisas assim, né? Negando, mais uma vez, a cisão que não será possível de ser mantida e que em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. E se você, né, assim, afundado nesta imoralidade, né, tem um espírito fraco, uma alma fraca, você é uma pessoa que está afundada em prazeres, vive muito tempo dentro de casa, fica neurotizada, como até, por exemplo, nós vimos recentemente na briga do Nando Moura com o Wilker Leão, por exemplo, né? E até algumas pessoas colocaram, e é um ponto muito importante, né? Onde que, Nando Moura fica muito tempo em casa e perde contato com a realidade, vira aquela pessoa aparentemente histérica, né? Que fica querendo caçar problema com todo mundo, porque na verdade se vê como uma pessoa tão isolada que precisa de algum modo ser notada, né? Assim, não sei se é exatamente isso que acontece com ele, mas é uma explicação profundamente plausível, né? Então o que acontece? Essas meninas, elas estão apostando numa vida insustentável muito rapidamente. Ou seja, mais uma vez, elas vão ter que cada vez mais dobrar as suas apostas. Vide Andressa Urach, que cada vez mais se torna uma pessoa profundamente... enfim, não vou nem ficar falando aqui, né? Mas a gente vê que corta língua, que usa anão, um monte de gente, filho gravando, é uma coisa absurda, num nível que eu também já comentei aqui, né? E uma confusão assim, bizarra, né? E uma tentativa de chamar atenção agora recentemente, saiu na mão com uma menina, tomou corte na cara. Assim, é um negócio que você vai... é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Este aspecto, vamos supor que você acredite, eu sou ateu e eu só acredito, sei lá, metaforicamente em céu e inferno. Então percebam isso acontecendo. Percebam isso acontecendo. A pessoa, de fato, a vida dela vai se tornando um inferno. Por quê? E aí concluímos com o terceiro argumento. Que é algo que... eu quero só trazer para vocês vocês reflitam sobre isso, mas a gente vai precisar... e eu já estou montando material de antropologia para vocês... a gente vai precisar entrar de modo aprofundado nisso. Que é o seguinte: o ser humano, para dizer o mínimo, ele tem 3 dimensões: corpo, alma e espírito, tá? Não vou me aprofundar demais, mas eu quero só apresentar esses conceitos. Então vamos lá, corpo, todo mundo sabe, óbvio, né? A alma é justamente esta realidade imaterial que nós temos, que muitos cientistas e pessoas hoje querem reduzir ao cérebro, né? E coisas assim. Ou seja, esta realidade imaterial, né, que de algum modo nós podemos acessar. Mas enfim, como eu estou dizendo, a gente precisa de muita bagagem para a gente chegar nesse negócio aí, né? Ponto mas vamos lá, eu vou explicar, vai fazer sentido para vocês, tá? E nós temos o espírito. Vamos pensar o seguinte, tá? O corpo, então, nós temos o corpo, beleza? Nós temos a alma, né, que, de acordo com Aristóteles e por aí vai, é a forma do corpo, né? Ou seja, é onde estão as nossas faculdades, a inteligência, a vontade, os apetites e coisas assim, né, que se conversam com o corpo, beleza? E o espírito é uma parte, tá, da nossa alma onde mora Deus. Coloquemos assim, beleza? Né? Até peço perdão se eu estiver sendo impróprio aqui para alguém que já conhece mais assim, mas a gente vai chegar lá em ter essas discussões de forma organizada, aprofundada, sistematizada. Por isso, se inscreva no canal, curta um vídeo para você sempre saber das novidades aqui que em breve vão acontecer por aqui, tá? Dito isso, o que acontece? Então, pensemos o seguinte: a primeira varredura, ou melhor dizendo, a primeira amputação que nós fazemos é justamente essa: arrancar Deus de dentro de nós, romper com a graça. E mesmo você sendo ateu, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? Então eu vou romper com a graça. O que é romper com a graça? Eu deliberadamente escolho uma vida imoral. Pois essas pessoas, elas intuem que aquilo está errado. Mas elas transformam, como eu já falei, há vários modos de fazer isso. E alguns foram os que eu apresentei para vocês. Alguns são os que eu apresentei para vocês aqui. Ponto elas primeiro geram esta inimizade com Deus. Elas falam: olha, Deus... Se bem que algumas até querem inverter, né? Achando que Deus dá isso para elas. Mas não vou entrar nessa discussão agora. Ponto olha, se desagrada ou não Deus, não me interessa. Então elas criam essa inimizade com Deus.
Eis um dos aspectos fundamentais do vazio que muitas pessoas encontram quando elas atingem o que elas acham que precisam. Então você vê que a pessoa vai lá, vai ganhando sucesso profissional, tal, daqui a pouco ela se vê afundada no quê? Numa vida de excessivos prazeres e papapá, buscando algo que ela não consegue encontrar. É isso, esta inimizade inicial que ela teve. Tanto que você vê que não é incomum, claro, algumas mentem, como a própria André Surak já mentiu algumas vezes fazendo isso, se eu não me engano, né? Que foi pra igreja, voltou e tal, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que encontraram Deus e pararam com essa vida. Né? Não é incomum. Ou o cara que sai da vida do crime, né? Muitas vezes encontra Deus e sai dessa vida. Então, ou seja, é esta tentativa de reatar esta amizade com Deus, que é a vivência da religião e coisas assim, beleza? Então, amputamos isso. Não existe religião, quem acredita em Deus acredita, mas acredita do modo que quer, faz do jeito que quer e papapá. Então, já criamos ali um vazio, beleza? Uma amputação. Então, resta-se alma e corpo. Porém, o que acontece? A alma, é claro, você não tem como negá-la. O máximo que você faz... É claro que as pessoas negam, né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, o máximo que as pessoas fazem é reduzir aquilo ao aspecto biológico, né? Então, mais uma vez, se eu tô triste, se eu tô mal, se eu tô alguma coisa assim, é porque falta, sei lá, serotonina, né? Ou, o que é o amor? O amor é uma onda de ocitocina que toma o meu corpo. Eu vou reduzindo cada vez mais as coisas para a bios, né, a biologia, tanto que o grego fazia a separação de duas vidas, bios, a vida biológica, e zoe, essa vida transcendental, né, que nós tentamos aqui relatar para vocês. Só que o que acontece aqui? Então vamos lá. Na questão, então eu já amputo Deus com a inimizade em relação a ele. Resta-se a alma. A alma, o que eu vou fazendo? A alma, eu vou cada vez mais cuspindo nela, agindo de modo imoral. Querem uma... Até assistam, acho que tem no Prime, o Retrato de Dorian Gray. Ele traz um pouco desta visão, né? Onde ele permanece com um corpo bonito, mas com a sua alma podre, né? Então veja isso. Por quê? Porque ele vai tomando diversas atitudes imorais que vão afetando a sua alma, que é uma realidade que você não vê, mas que te impacta. Por quê? Porque você vive uma vida entristecida, você vive uma vida depressiva. Assim, não é possível que isso não gere um mínimo de curiosidade na cabeça de vocês. E onde há uma profunda negação desta área transcendental, alma e espírito, haja uma explosão, né, de problemas psicológicos. Não é possível que as pessoas não consigam intuir isso. No mínimo, assim, tu fala, porra, peraí, é verdade, talvez tenha alguma coisa a ver, né? Mas tô tentando resgatar isso aqui com vocês. Então, voltando. O que acontece, então? Eu vou ferindo a minha alma com atitudes cada vez mais imorais, como eu estou falando aqui para vocês. E aí o que vai acontecer, para concluir? Restará apenas o corpo. Restará apenas o corpo. Que é o que essas pessoas acreditam e cada vez mais querem eternizar. Que é fazer procedimento estético e viver uma vida cada vez mais voltada, sei lá, até a alimentação, que é uma coisa boa, né? Mas infelizmente vira uma perversão. Mas alimentação, academia e coisas assim. Mas claro, muitas voltadas ao procedimento estético, né? Cada vez peitão maior, bundão maior, cintura mais fina, boca grande. Você vê que hoje até muitas delas assim fazem uma perversão absurda, né? Eu tava vendo meninas que elas pintam o seu rosto para ficar com traços infantis. Olha que coisa bizarra, né? Então, ou seja, resta-se então o corpo. Perceba que, até só para pegar um adendo, né? Mas eu já falei disso, aliás, não falei exatamente disso, mas eu falei do woke, né, em outro estudo de caso. Mas note o porquê que muitas dessas pessoas de esquerda, elas começam a, de algum modo, mutilar o seu corpo, né? E mutilar assim, né? Então, sei lá, muitos piercings, muita tatuagem, pinta cabelo de cor X e raspa, e cria isso e cria aquilo. Começa porque essa é a única realidade que eles acham que você pode mexer. Isso aqui, claro, uma explicação bem básica, assim, né? A gente poderia se aprofundar e, claro, há uma série de outras possibilidades, né? Ponto mas este é um dos aspectos. Resta-se só esta realidade. Agora, percebam o seguinte, imagine daqui a uns anos, quando só esta realidade que sobrou, que é a realidade material, estiver corrompida pelo tempo. Elas estiverem velhas, não conseguirem mais ter ali a sua atratividade, forem substituídas por meninas mais novas e coisas nesse sentido. Qual será o fim dessas pessoas? Qual será o fim? Então, o terceiro argumento é o seguinte: tudo isso só é possível porque ninguém mais faz ideia do que é alma e do que é espírito. Fazem ideia apenas do que é corpo. Note-se, então, esta grande
obsessividade pela aparência. É justamente o resultado da amputação dessas realidades transcendentais que o ser humano possui. Beleza? Logo, se a gente não compreende isso aqui, nós mais uma vez vamos achar que qualquer postura é válida, que não existe moralidade, que existe apenas o que te faz feliz. Você vai ver gente velha assim, negada com 40 anos de idade, porra, colocando na bio essa bizarrice. Se te faz feliz, faz bem, né? Se faz sentido, faz sentido. Essas coisas assim. Vocês entendem o nosso grande e grave trabalho? Então eu espero ter conseguido trazer para vocês essas noções. É claro, a gente só tá arranhando ainda. A gente precisa, como eu tô falando para vocês, estruturar tudo isso. Senão a coisa fica muito vazia, muito vaga. E vamos fazer isso. Por isso já convido vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações, envie esse vídeo para quem você acredita que precisa. Vamos fazer este canal crescer, eu conto com você. Primeiro, para que eu possa cada vez mais me dedicar a ele e trazer novos conteúdos para vocês, né? E segundo também, para que você não perca nada, para que você sempre tenha aqui acesso ao melhor conteúdo, e eu realmente vou trabalhar sempre para trazer o melhor conteúdo para vocês. Pois essa desorientação, eu realmente transformo, eu penso da seguinte forma: poderia eu ser esta vítima. Se graças a Deus pessoas apareceram no meu caminho e me tiraram desta confusão e me trouxeram para uma ordem, é exatamente isso que eu devo fazer pelas pessoas. Me ajude nessa missão. Se inscreva no canal, vamos rapidamente aí bater os primeiros 1000 inscritos e, né, com certeza, batendo, eu vou fazer coisas muito legais aqui para vocês. Beleza? Então, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com alguém e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Assistam os que já estão disponíveis